Quando minha filha de 7 anos gritou no meio do banco que o papai ia fugir com meu dinheiro, senti o mundo desabar sob meus pés. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todas as conversas cessaram. Os funcionários pararam suas atividades e até mesmo o burburinho constante do ar-condicionado pareceu mais alto. Eu estava ali, paralisada, segurando a caneta que assinaria minha sentença financeira, enquanto Cecília me olhava com aqueles olhos castanhos, cheios de lágrimas e determinação. Meu nome é Vera, tenho 34 anos. E naquele momento, diante de estranhos e do homem que eu amava, descobri que minha vida inteira havia sido construída sobre mentiras. 8 anos trabalhando como enfermeira em uma clínica particular, dedicando minha vida a cuidar de outros, apenas para ser demitida sem justa causa quando questionei irregularidades nos prontuários. Foram mais 3 anos de batalha judicial até conseguir minha indenização trabalhista. R$ 400 mil. Era tudo o que eu tinha. Tudo o que Cecília e eu teríamos para recomeçar. Sempre fui uma mulher cautelosa com dinheiro. Minha mãe me criou sozinha depois que meu pai nos abandonou quando eu tinha 12 anos, e aprendi desde cedo que segurança financeira não é algo que se brinca. Cada centavo era planejado, cada gasto pensado 2 vezes. Mas Cássio tinha uma forma de me convencer que desarmava todas as minhas defesas. 10 anos de casamento, e eu ainda me derretia quando ele sorria daquele jeito que um dia me conquistou. Investimentos rendem mais quando você tem o dinheiro na mão. Ele repetia há semanas, sempre com argumentos que pareciam sólidos. Vera, você confia em mim ou não? Sou seu marido, o pai da sua filha. E como eu poderia duvidar? Este era o homem que segurou minha mão quando Cecília nasceu, que ficou acordado comigo nas madrugadas quando ela estava doente, que jurou me amar na riqueza e na pobreza. Nos últimos 3 meses, Cássio havia se aproximado muito da minha irmã Paula. Ela trabalhava como consultora financeira, e eles sempre encontravam desculpas para se reunirem. É trabalho, amor, ele explicava quando eu demonstrava desconforto. A Paula entende de investimentos. Está me ajudando a planejar nosso futuro. Eu engolia minhas suspeitas, atribuindo o meu ciúme à insegurança natural de uma mulher que acabara de sair de um período difícil. Paula sempre foi a irmã mais esperta, mais articulada, mais bonita. 5 anos mais nova que eu, ela conseguiu se formar em administração, enquanto eu escolhi enfermagem por necessidade, não por vocação. Ela morava em um apartamento moderno no centro da cidade, dirigia um carro novo, viajava constantemente. Eu vivia na nossa casa simples no subúrbio, dirigindo meu carro de 10 anos, sonhando com estabilidade. Quando ela se ofereceu para ajudar Cássio com investimentos, pensei que finalmente tínhamos uma oportunidade de crescer. Mas naquele dia no banco, tudo parecia diferente. Cássio estava nervoso desde que acordamos, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado no carro. Vera, vamos logo com isso, não complica. Ele repetia, tamborilando os dedos no volante. É só pegar o dinheiro e pronto. Seu celular tocava constantemente, e a cada ligação, ele saía para atender no estacionamento, voltando mais ansioso que antes. Cecília estava inquieta ao meu lado, puxando minha blusa com insistência. Mamãe, preciso te contar algo importante. Ela sussurrava, mas eu estava focada nos procedimentos bancários, na papelada que finalmente me daria acesso aos meus direitos trabalhistas. Depois, minha filha, mamãe está ocupada, respondi, sem imaginar que ela havia presenciado conversas que mudariam nossas vidas para sempre. O gerente do banco, um homem gentil de meia-idade, tentava me explicar sobre aplicações mais seguras. Senhora Vera, com esse valor, recomendamos diversificar. Temos opções de renda fixa que podem render. Mas Cássio me interrompia constantemente. Ela quer em dinheiro mesmo, não quer, amor? Sua mão apertava minha coxa com uma força desesperada que deveria ter me alertado. Confiamos mais em investimentos próprios, não é mesmo, Vera? Paula havia ligado 3 vezes durante nossa espera na fila. A cada ligação, Cássio saía correndo para atender, sempre com a mesma desculpa.
problemas no trabalho, você sabe como é. Quando voltava, estava mais agitado, checando o relógio constantemente, como se tivesse um compromisso urgente que eu desconhecia. Mamãe, por favor, me escuta. Cecília insistia, puxando minha manga com força. Mas eu estava hipnotizada pela quantia na tela do computador, pelos números que representavam anos de luta e humilhação. 400 mil reais. Era mais dinheiro do que eu já havia visto junto na vida, mais do que meus pais ganharam em décadas de trabalho. Quando finalmente chegou nossa vez, o funcionário nos conduziu a uma sala privativa. Cássio não conseguia ficar parado, levantava e sentava, inventava desculpas para ir ao banheiro, para beber água, para fazer ligações. Você está bem? Perguntei, mas ele apenas sorriu com aquele charme que conhecia tão bem. Estou ótimo, amor. Só ansioso para começarmos nossa nova vida. Nova vida. As palavras ecoavam na minha cabeça enquanto assinava documento após documento. Eu realmente acreditava que estávamos construindo algo juntos, que aquele dinheiro seria o início de tempos melhores para nossa família. Talvez dessemos entrada em uma casa maior, talvez Cecília pudesse estudar em uma escola particular. Talvez eu pudesse fazer aquela especialização em enfermagem obstétrica que sempre sonhei. O funcionário trouxe o malote com meu dinheiro. 400 mil reais em espécie, organizados em maços bem arrumados. Minha mão tremeu ao tocá-lo. Era real, era meu. Era o futuro que eu havia conquistado com tanto esforço. Foi nesse momento que Cecília não conseguiu mais se conter. Com a voz clara e desesperada de uma criança que não sabia como mais chamar a atenção da mãe, ela gritou bem alto, para que toda a agência ouvisse. Mãe, o papai vai fugir com seu dinheiro. Eu ouvi ele falando no telefone que vai para a Argentina com a titia Paula. O mundo parou. Literalmente parou. O banco inteiro silenciou, como se alguém tivesse apertado o botão de mute da vida. Funcionários levantaram das mesas, outros clientes viraram para nos olhar, e eu senti como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Cássio ficou lívido, a cor sumindo completamente do seu rosto. Cecília, que história é essa? Ele balbuciou, mas sua voz saiu trêmula, sem a convicção que eu conhecia. Você está inventando coisas, minha filha. Mas Cecília, em lágrimas, continuou com a determinação de quem finalmente encontrou coragem para falar. Ele disse que você é boba, mamãe. Que quando vocês chegassem em casa ele ia sumir com tudo. A titia Paula está esperando ele no aeroporto agora. Os seguranças do banco se aproximaram imediatamente. O gerente acionou o botão de emergência discretamente posicionado na mesa. E em questão de minutos, ouvi o som de sirenes se aproximando. Cássio tentava negar tudo, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular quando um policial pediu para verificá-lo. Quando revistaram o telefone dele, a verdade veio à tona como uma avalanche. Passagens já compradas para Buenos Aires no voo das 18 horas. Mensagens com Paula planejando cada detalhe da fuga. Quando ela sacar o dinheiro, você some. Eu te espero no portão de embarque. Mas até mesmo pesquisas no Google sobre como viver na Argentina sem possibilidade de extradição. Enquanto os policiais algemavam meu marido ali mesmo no banco, eu segurava Cecília contra meu peito, ainda tentando processar que minha vida inteira havia desmoronado em questão de minutos. A menina que eu ignorei por estar ocupada demais com meus problemas de adulta era a única pessoa no mundo que realmente me amava o suficiente para me proteger. Como você soube? Perguntei a ela no carro da polícia, a caminho da delegacia para prestar depoimento. Eu escutei quando ele estava falando com a titia ontem à noite. Ela disse, enxugando as lágrimas com a manga da blusa. Eles riram de você, mamãe. Disseram que você era boba e que ia dar tudo de bandeja para eles. Eu quis te contar, mas você sempre estava ocupada. Naquele momento, segurando minha filha de 7 anos que acabara de salvar nosso futuro, entendi que havia passado tanto tempo preocupada em confiar nas pessoas erradas que quase ignorei a única pessoa que realmente merecia minha atenção. A delegacia tinha aquele cheiro característico de lugar onde pessoas desperdiçam suas vidas em decisões ruins. Papel velho,
café requentado e desespero humano. Cecília dormia no meu colo enquanto eu dava meu depoimento. E cada palavra que saía da minha boca me fazia sentir mais idiota. Como uma mulher inteligente, formada, independente, pode ser tão cega para sinais tão óbvios? O delegado, um homem cansado de cabelos grisalhos, olhava para mim com uma mistura de pena e incredulidade. Senhora Vera, a senhora realmente não desconfiou de nada? Seu marido e sua irmã planejaram isso há pelo menos 2 meses. Ele mostrava as mensagens do celular apreendido, e cada palavra era como uma punhalada. Paula. Ela é mesmo muito ingênua, Cássio. Vai entregar tudo de bandeja. Cássio. Você não conhece a Vera. Ela confia em todo mundo. Sempre foi assim. Paula. Perfeito. Quando ela sacar o dinheiro, você some. Eu estarei no aeroporto. Ingênua. A palavra ecoava na minha cabeça como um eco doloroso. Era assim que eles me viam? Era assim que eu realmente era? Fechei os olhos e tentei lembrar quando tudo havia começado a mudar, quando os sinais que agora pareciam tão óbvios começaram a aparecer. 3 meses atrás, quando soube que finalmente receberia minha indenização, Cássio ficou mais animado do que eu. Na época, pensei que era porque finalmente teríamos estabilidade financeira. Vera, isso vai mudar nossas vidas, ele disse, me abraçando forte. Mas agora eu me lembrava do brilho estranho nos seus olhos, como se ele já soubesse exatamente o que faria com aquele dinheiro. Foi também há 3 meses que Paula começou a aparecer mais em casa. Sempre com desculpas profissionais. Vim trazer uns papéis para o Cássio. Precisamos discutir uns investimentos. Tenho uma proposta interessante. Eu ficava na cozinha preparando café, ouvindo suas risadas vindas da sala, pensando que era natural irmãos se darem bem com cunhados. Paula sempre foi mais esperta que eu. Pelo menos era o que nossa mãe dizia. A Vera é dedicada, mas a Paula é esperta. Ela repetia quando éramos crianças. Paula se formou em administração na universidade particular, enquanto eu fiz enfermagem na pública. Ela conseguiu emprego em multinacionais enquanto eu trabalhava em postos de saúde. Ela casou com um advogado bem-sucedido e se divorciou levando a metade dos bens, enquanto eu me apaixonei por Cássio, que trabalhava como vendedor de seguros. Durante anos, isso nunca me incomodou. Eu tinha minha vida, meu casamento, minha filha. Paula tinha sucesso financeiro, mas parecia sempre inquieta, sempre procurando algo mais. Quando ela se divorciou, há 2 anos, passou a frequentar mais nossa casa. Preciso me sentir em família, ela dizia. E eu, sendo a irmã mais velha, sempre acolhedora, abria minha casa e meu coração. O primeiro sinal estranho foi há 1 mês, quando cheguei em casa mais cedo do trabalho, e encontrei Cássio e Paula na nossa varanda, conversando em tons baixos. Quando me viram, pararam de falar abruptamente, como crianças flagradas fazendo travessura. Estávamos falando sobre investimentos. Cássio explicou rapidamente. A Paula estava me explicando sobre fundos de investimento. Na época, engoli a explicação. Afinal, Paula realmente entendia de finanças, e nós precisávamos de orientação. Mas agora eu me lembrava da forma como eles se olharam quando interrompi a conversa. Do jeito como Paula evitou meus olhos pelo resto da tarde. O segundo sinal foi quando Cecília começou a fazer comentários estranhos. Mamãe, por que o papai fica falando baixinho no telefone? Ela perguntou uma tarde. Por que a titia Paula vem aqui quando você não está? Eu respondia que eram coisas de trabalho, que adultos às vezes precisavam conversar sobre assuntos sérios. Mais uma vez, ignorei a intuição da minha filha. Há 2 semanas, Paula sugeriu que fosse comigo ao banco no dia do saque. Vera, é muito dinheiro. Você precisa de alguém de confiança junto. Cássio concordou imediatamente. Ótima ideia, Paula. 2 mulheres inteligentes cuidando do nosso futuro. Agora eu entendia que eles queriam ter certeza de que eu realmente sacaria tudo em espécie, que o plano não falharia. Cecília estava presente nessa conversa e mais tarde me puxou pelo braço. Mamãe, não deixa a titia ir com você no banco. Quando perguntei por quê, ela ficou sem jeito. Disse que não sabia explicar. Apenas sentia que não era uma boa ideia.
Mais uma vez, ignorei. Como eu poderia suspeitar da minha própria irmã? A semana passada foi quando tudo se intensificou. Cássio ficou nervoso, irritado com coisas pequenas, sempre checando o celular. Uma noite, acordei e ele não estava na cama. Fui procurá-lo e o encontrei na varanda, falando baixo no telefone. Quando me viu, desligou rapidamente. Era trabalho, amor. Um cliente com problema urgente. Mas eram 2 da manhã. Que cliente liga para um vendedor de seguros às 2 da manhã? Na mesma semana, Paula cancelou nosso almoço de domingo, algo que fazíamos religiosamente há anos. Surgiu um imprevisto, ela disse por mensagem. Mas Cecília comentou que tinha visto o carro da tia estacionado na frente da casa da nossa vizinha, que trabalha na agência de viagens do shopping. Na época, pensei que fosse coincidência. Anteontem, quando confirmei que o dinheiro seria liberado hoje, Cássio ficou estranhamente eufórico. Pediu pizza para jantar, abriu uma garrafa de vinho, colocou música romântica. Estamos celebrando o início da nossa nova vida, amor, ele disse, me fazendo dançar na sala. Cecília assistia da escada, e eu notei sua expressão preocupada, mas atribuí ao cansaço infantil. Ontem à noite, enquanto eu dava banho em Cecília, ouvi Cássio falando no telefone na sala. Sua voz estava baixa, mas o tom era de quem planeja algo. Amanhã, depois que ela sacar, eu dou um jeito de sair de casa. Eu consegui ouvir. Quando desci, perguntei com quem ele falava. Era o João, do trabalho. Temos uma venda importante amanhã. Cecília me contou na delegacia que ouviu essa conversa inteira. Cássio não estava falando com João. Estava falando com Paula. Ela é tão boba, Paula. Vai entregar tudo de mão beijada para a gente, ele disse. Depois que eu sumir com o dinheiro, ela não vai nem saber por onde começar a me procurar. Minha filha de 7 anos teve que carregar esse peso sozinha a noite inteira. Tentou me contar 3 vezes no banco, mas eu estava ocupada demais com minha ganância por segurança financeira para prestar atenção na única pessoa que realmente se importava comigo. O delegado continuava lendo as mensagens em voz alta. Havia um planejamento detalhado. Cássio sacaria o dinheiro comigo, inventaria uma desculpa para sair de casa, pegaria um táxi até o aeroporto e fugiria com Paula para Buenos Aires. Eles já tinham até apartamento alugado lá, pago antecipadamente com o dinheiro que Paula havia conseguido vendendo suas joias. A Argentina não tem tratado de extradição para estelionato, explicou o delegado. Eles pesquisaram tudo. Se não fosse sua filha, senhora Vera, eles estariam voando agora com seus 400 mil reais. 400 mil reais. 8 anos da minha vida. 3 anos de batalha judicial. O futuro da minha filha. Tudo nas mãos de 2 pessoas que eu amava e em quem confiava cegamente. Pessoas que riram da minha ingenuidade, que planejaram minha destruição financeira enquanto eu servia café para eles na minha própria casa. Cecília acordou no meu colo e olhou para mim com aqueles olhos castanhos cheios de amor e preocupação. Mamãe, você está bem? Abracei-a forte, aspirando o cheiro do shampoo infantil no seu cabelo. Ela havia tentado me proteger de todas as formas possíveis, e eu quase não escutei porque estava ocupada demais sendo adulta e responsável. Estou bem, minha filha. Graças a você, estamos bem. Voltamos para casa na madrugada, depois de horas prestando depoimento. A polícia havia liberado Cássio temporariamente. Sem o dinheiro em mãos, tecnicamente ele não havia consumado o crime, apenas planejado. Mas nossa casa não era mais um lar. Era apenas um lugar onde eu descobri que não conhecia as pessoas com quem dividia minha vida. Cecília adormeceu no sofá assistindo desenho animado, e eu fiquei observando seu rosto sereno enquanto processava a dimensão do que havia acontecido. 10 anos de casamento. 10 anos acreditando que Cássio me amava, que construíamos algo juntos, que éramos uma família de verdade. Como uma pessoa pode fingir amor por tanto tempo? O celular tocou. Era minha mãe, que havia ficado sabendo através de uma vizinha que viu a confusão no banco. Vera, que história é essa de Cássio preso?
Sua voz carregava aquela mistura de preocupação e julgamento que eu conhecia desde criança. Contei tudo, desde o plano de fuga até o papel salvador de Cecília. Do outro lado da linha, um silêncio pesado. Filha, ela finalmente disse, eu sempre achei que você confiava demais nas pessoas. Lembra quando te avisei que o Cássio parecia interessado demais na sua estabilidade? Eu lembrava vagamente dela fazendo alguns comentários ao longo dos anos, mas na época pareciam apenas preocupação excessiva de mãe. E a Paula... Bem, Paula sempre foi ambiciosa, mas nunca pensei que chegaria a esse ponto. Ambiciosa. Era assim que nossa família sempre descreveu minha irmã mais nova. Ambiciosa, inteligente, determinada. Nunca ninguém usou palavras como calculista, manipuladora, traidora. Paula era a filha que deu certo, que estudou na universidade particular, que se casou bem, que sempre teve dinheiro. Eu era apenas a filha dedicada, trabalhadora, confiável. Depois que minha mãe desligou, fiquei sozinha com meus pensamentos na cozinha silenciosa. Era estranho como tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo completamente diferente. A mesa onde Cássio e Paula planejaram minha ruína. A cadeira onde minha irmã se sentava para tomar café enquanto elaborava minha traição. O telefone fixo onde tantas vezes ouvi conversas que agora faziam sentido. Há um mês, Paula ligou perguntando se eu já tinha data para sacar a indenização. Estou ansiosa para ver vocês finalmente estáveis, Vera. Ela disse. Na época, pensei que era carinho fraternal. Agora eu entendia que ela estava verificando o cronograma da minha destruição financeira. 2 semanas atrás, ela apareceu em casa com uma garrafa de vinho caríssimo. Vim comemorar antecipadamente a vitória da minha irmã, disse, abraçando-me forte. Ficamos na varanda bebendo vinho e falando sobre o futuro. Ela fez várias perguntas sobre meus planos. Se eu pretendia comprar imóveis, se pensava em viajar, se colocaria o dinheiro no banco imediatamente. Cada pergunta era uma peça do quebra-cabeça que ela e Cássio montavam para me roubar. Vera, você sempre foi a irmã boa, ela disse naquela noite, com a voz melosa que agora me parecia falsa. Sempre cuidou de todo mundo, sempre foi generosa. Você merece essa vitória. Enquanto ela falava, Cássio chegou do trabalho e se juntou a nós. Os dois trocaram um olhar que na época interpretei como aprovação mútua. Agora sei que era cumplicidade criminosa. Durante o jantar naquela noite, Paula sugeriu que fosse comigo ao banco. Vera, é muita responsabilidade para você sozinha. E se algo der errado? E se você se confundir com os papéis? Cássio apoiou imediatamente. Ótima ideia, Paula. Você entende dessas coisas financeiras. Eles insistiram tanto que acabei aceitando, pensando que realmente seria mais seguro ter alguém experiente ao meu lado. Cecília estava presente nessa conversa e ficou visivelmente desconfortável quando Paula se ofereceu para ir ao banco. Depois do jantar, ela me procurou no quarto. Mamãe, eu não gosto quando a titia fica falando do seu dinheiro, ela disse. Eu respondi que Paula estava apenas sendo carinhosa, que queria nos ajudar. Mas ela fala como se fosse dela também. Cecília insistiu. Mais uma vez, ignorei a percepção aguçada da minha filha. Na semana passada, Paula cancelou nosso almoço tradicional de domingo. Disse que tinha um compromisso importante que surgiu de última hora. Mas Cecília comentou que viu o carro da tia na agência de viagens. Quando perguntei para Paula sobre isso no dia seguinte, ela disse que estava comprando passagens para uma viagem de trabalho. Tecnicamente não era mentira. Ela realmente estava comprando passagens, mas para fugir comigo do país com meu dinheiro. Cássio chegou em casa às 4 da manhã. Ouvi o barulho da chave na fechadura e fingi estar dormindo quando ele entrou no quarto. Sentou-se na cama por vários minutos, observando-me na escuridão. Pude sentir seu olhar, mas não conseguia decifrar o que ele estava pensando. Agora sei que estava se despedindo silenciosamente, acreditando que em poucas horas estaria voando para Buenos Aires com minha indenização trabalhista. De manhã, ele estava estranhamente carinhoso.
Trouxe café na cama, coisa que não fazia há anos. Bom dia, amor da minha vida, disse beijando minha testa. Hoje é o dia que mudará tudo para nós. Beijou Cecília também, segurou-a no colo mais tempo que o usual. Papai te ama muito, minha princesa. Nunca se esqueça disso. Na época, pensei que era emoção por finalmente termos estabilidade financeira. Agora entendo que era culpa. No caminho para o banco, Cássio estava nervoso, suando frio apesar do ar-condicionado. Vera, você tem certeza que quer sacar tudo em espécie? Perguntou pela 10ª vez. Podemos deixar no banco, você sabe. Mas quando eu hesitava, ele rapidamente mudava de ideia. Não, não, você está certa. É melhor ter o controle total do dinheiro. Cecília estava quieta no banco de trás, observando tudo com atenção. Várias vezes tentou chamar minha atenção, mas eu estava concentrada nos documentos, conferindo se havia trazido tudo o que precisava. Mamãe! Ela chamava baixinho. Posso falar com você? Mas eu sempre respondia que conversaríamos depois, que primeiro precisava resolver as coisas importantes. No banco, enquanto esperávamos ser atendidos, Paula ligou 3 vezes. Cássio saía para atender cada ligação, sempre voltando mais ansioso. Na 3ª vez, Cecília me puxou pela manga. Mamãe, o papai tá falando com a titia que vocês já estão no banco. Quando questionei Cássio sobre isso, ele disse que Paula estava acompanhando nosso progresso porque se preocupava conosco. Ela quer ter certeza de que tudo vai dar certo, ele explicou. Durante o atendimento, Cássio ficou visivelmente impaciente quando o gerente sugeriu aplicações mais seguras. Ela quer o dinheiro em mãos, ele insistia, apertando minha perna sob a mesa. Confiamos mais em nossos próprios investimentos. O gerente olhou para mim, esperando confirmação, e eu apenas concordei. Cássio sorriu aliviado, como se tivesse passado por um teste difícil. Foi quando trouxeram o malote com meus 400 mil reais que Cecília não conseguiu mais se conter. Todo o peso que ela carregava há dias, toda a preocupação de uma criança de 7 anos tentando proteger a mãe, explodiu naquele grito desesperado. Mãe, o papai vai fugir com seu dinheiro! Agora, sentada na minha cozinha às 5 da manhã, eu entendia cada sinal que havia ignorado. Cada conversa suspeita. Cada olhar estranho, cada mudança de comportamento. Minha filha de 7 anos havia sido mais perspicaz que eu. Uma mulher de 34 anos supostamente madura e inteligente. O pior de tudo não era ter quase perdido o dinheiro. O pior era descobrir que as 2 pessoas em quem mais confiava no mundo, meu marido e minha irmã, haviam passado meses rindo da minha ingenuidade, planejando minha destruição financeira e emocional. Eles não apenas queriam roubar meu dinheiro, eles queriam me deixar completamente desamparada, sem recursos, sem esperança, sem futuro. Cecília acordou no sofá e veio para a cozinha, ainda sonolenta. Mamãe, você não dormiu? Abracei-a forte, respirando o cheiro familiar do seu cabelo. Não consegui, minha filha. Estava pensando no que você fez por nós hoje. Ela me olhou com aqueles olhos castanhos sérios demais para uma criança de 7 anos. Eu tentei te contar antes, mamãe. Mas você sempre estava ocupada. Eu sei, minha filha. E me desculpe. A partir de agora, você sempre será a minha prioridade. 3 dias depois da prisão frustrada de Cássio, a Polícia Civil me chamou novamente para dar depoimento. Desta vez, eles tinham muito mais informações. O que descobri naquela tarde mudou completamente minha percepção sobre quem eram as pessoas que dividiram minha vida por tantos anos. O delegado Carvalho me recebeu em sua sala com uma expressão grave. Na mesa, havia uma pilha de documentos, printouts de conversas e fotografias que ele começou a mostrar metodicamente. Senhora Vera, preciso que a senhora se prepare para o que vou revelar. A investigação mostrou que este plano era muito mais elaborado do que imaginávamos. A primeira bomba foi descobrir que Cássio e Paula tinham um relacionamento amoroso há mais de 1 ano. Não era apenas uma parceria criminosa para roubar meu dinheiro. Eles eram amantes. As fotos de vigilância mostravam os 2 entrando e saindo de motéis, jantando em restaurantes românticos na cidade vizinha,
caminhando de mãos dadas em parques onde acreditavam que ninguém os conhecia. Como isso é possível? Perguntei, sentindo náusea subir pela garganta. Paula é minha irmã. Cássio é pai da minha filha. Mas as evidências estavam ali, irrefutáveis. Mensagens de amor trocadas diariamente, declarações apaixonadas, promessas de vida nova juntos na Argentina. Paula para Cássio. Não aguento mais fingir que gosto da Vera. Ela é tão chata, tão previsível. Mal posso esperar para começarmos nossa vida longe dela. Cássio para Paula. Também estou cansado de fingir. Mas pensa no dinheiro, amor. 400 mil reais. Vale a pena aguentar ela mais um pouco. Paula para Cássio. Você tem razão. Vamos pegar o dinheiro dela e sumir. Ela nunca vai superar isso. Vai ficar devastada e pobre. Cada mensagem era como um soco no estômago. Eles não apenas queriam meu dinheiro. Queriam me destruir completamente. Me deixar sem recursos financeiros e emocionalmente devastada. Para eles, eu não era uma pessoa. Era apenas um obstáculo entre eles e a vida que desejavam construir juntos. O delegado continuou mostrando as evidências. O plano havia começado há 8 meses, quando Paula soube através de Cássio que eu finalmente receberia minha indenização trabalhista. Ela imediatamente começou a se aproximar mais de vocês, ele explicou. Todas aquelas visitas, aquelas conversas sobre investimentos, aquela preocupação fraternal, tudo era preparação para o golpe. Havia registros de pesquisas que Paula fez sobre crimes financeiros, sobre países sem tratado de extradição, sobre como transferir grandes quantias de dinheiro sem ser rastreada. Ela havia planejado cada detalhe com a precisão de uma operação militar, mas a revelação mais devastadora ainda estava por vir. O delegado me mostrou mensagens que datavam de 2 anos atrás, logo após o divórcio de Paula. Ela já demonstrava interesse em Cássio naquela época, e ele reciprocava. Cássio para Paula. Sempre achei você mais interessante que a Vera. Você é ambiciosa, inteligente. A Vera só sabe reclamar e trabalhar. Paula para Cássio. Eu também sempre senti uma conexão com você. Pena que você casou com a irmã errada. 2 anos. Eles estavam se envolvendo há 2 anos, bem debaixo do meu nariz, na minha própria casa, com minha filha presente. Todas aquelas tardes que Paula passou conosco, todos aqueles jantares de família, todas aquelas conversas íntimas que tivemos sobre relacionamentos e vida. Ela estava me traindo o tempo todo. Senhora Vera, o delegado disse gentilmente, há mais uma coisa que preciso mostrar. Ele abriu uma pasta e retirou um documento que me fez o sangue gelar. Era uma procuração falsa com minha assinatura, dando poderes para Cássio movimentar minha conta bancária. Eles planejavam usar isso caso o plano original falhasse. Se por algum motivo a senhora não sacasse o dinheiro em espécie, eles usariam esta procuração para transferir tudo eletronicamente. Minha assinatura havia sido falsificada com perfeição. Cássio tinha acesso a centenas de documentos que assinei ao longo de 10 anos de casamento. Contratos de aluguel, financiamentos, documentos escolares de Cecília. Ele conhecia minha letra, minha rubrica, até mesmo a pressão que fazia com a caneta. Como descobriram a falsificação? Perguntei. Por causa da sua filha. O delegado sorriu. Quando ela gritou no banco, acionamos investigação completa. Verificamos todos os documentos relacionados ao seu caso. A procuração estava registrada em cartório há 1 semana, mas nossa perícia descobriu que a assinatura, apesar de muito bem feita, tinha algumas diferenças microscópicas da sua assinatura original. Cecília havia me salvado de 2 formas. Primeiro, impedindo que Cássio fugisse com meu dinheiro. Segundo, causando uma investigação que descobriu a procuração falsa que me destruiria financeiramente de qualquer forma. O delegado me mostrou mais evidências. Paula havia vendido suas joias e móveis valiosos para financiar a fuga. Eles já tinham apartamento alugado em Buenos Aires, contas bancárias abertas no exterior, até mesmo documentos falsos preparados. Este não era um crime de oportunidade, senhora Vera. Era um projeto de vida.
Havia também gravações de conversas telefônicas que eles tiveram nos últimos dias, interceptadas legalmente após ordem judicial. Em uma delas, Paula ria da minha ingenuidade. A Vera é tão boba que vai entregar o dinheiro de bandeja para a gente. Ela confia em todo mundo. Sempre foi assim desde criança. Em outra gravação, Cássio falava sobre Cecília. A menina vai sofrer um pouco no início, mas é melhor para ela crescer longe de uma mãe fracassada. Ela vai entender quando for mais velha que fizemos isso pelo bem dela também. Pelo bem dela. Eles justificavam abandonar uma criança de 7 anos como se fosse um favor. Como se privar Cecília do pai e da estabilidade financeira fosse um ato de amor. Onde eles estão agora? Perguntei. Paula está presa preventivamente. Conseguimos mandado de prisão por formação de quadrilha e tentativa de estelionato. Cássio está em liberdade provisória, mas com tornozeleira eletrônica e proibição de sair da cidade. Saí da delegacia com uma pasta cheia de cópias dos documentos e evidências. Precisava ver aquilo tudo com meus próprios olhos, processar a magnitude da traição que havia sofrido. No carro, liguei para minha mãe e contei tudo. Filha, ela disse após um longo silêncio. Eu sempre soube que havia algo estranho entre eles. Nas festas de família, eles se olhavam de um jeito. Mas nunca imaginei que chegasse a esse ponto. Por que você nunca me disse nada? Como eu ia falar uma coisa dessa sem ter certeza? Você ia achar que eu estava sendo paranoica, criando problema onde não existia. E sinceramente, Vera, você sempre foi muito confiante. Mesmo se eu tivesse falado, você ia encontrar uma explicação inocente para tudo. Ela estava certa. Eu sempre encontrava explicações inocentes para comportamentos suspeitos. Sempre dava o benefício da dúvida. Sempre acreditava no melhor das pessoas, especialmente das pessoas que amava. Quando cheguei em casa, Cecília estava fazendo lição na mesa da cozinha. Ela olhou para mim com preocupação. Mamãe, você está triste? Sentei ao lado dela e a abracei forte. Minha filha de 7 anos tinha mais intuição e percepção do que eu, uma mulher adulta supostamente experiente. Cecília, você sabia que o papai e a titia Paula se gostavam de um jeito diferente? Ela assentiu seriamente. Eu via eles se beijando quando você não estava. E eles sempre falavam mal de você quando achavam que eu não estava ouvindo. Meu coração se partiu mais uma vez. Minha filha havia presenciado minha traição e tentado me proteger da única forma que uma criança sabe. Tentando me contar, mesmo quando eu estava ocupada demais para escutar. Por que você não insistiu mais para me contar? Por que você sempre dizia que estava ocupada? E eu pensei que você já sabia e não se importava. Lágrimas desceram pelo meu rosto. Minha filha pensou que eu tolerava ser traída porque estava ocupada demais para me importar. Naquela noite, depois que Cecília dormiu, eu me sentei na varanda com a pasta de evidências. Li cada mensagem, observei cada foto, analisei cada documento. A frieza com que eles planejaram minha destruição era impressionante. Não havia amor, compaixão ou remorso. Apenas ganância e desprezo. Em uma das últimas mensagens, Paula escrevia: quando estivermos na Argentina, vamos rir muito de como a Vera foi idiota. Ela realmente achou que você a amava. Que mulher patética! Patética. Era assim que minha irmã me via. Patética, idiota, boba. A mulher que trabalhou 8 anos para conseguir estabilidade financeira, que criou uma filha praticamente sozinha, que manteve uma família unida. Era apenas patética aos olhos das pessoas que eu mais amava. Mas quando olhei para o quarto onde Cecília dormia tranquila, protegida e segura, entendi algo fundamental. Eu não era patética. Eu era confiante demais, talvez ingênua, mas não patética. E minha filha, minha pequena salvadora de 7 anos, havia me mostrado que o amor verdadeiro existe. Ela me amava o suficiente para me proteger, mesmo quando eu não conseguia proteger a mim mesma. Uma semana depois de descobrir a verdade completa sobre a traição, Cássio apareceu na minha porta. Era sábado à tarde, Cecília estava brincando no quintal dos fundos e eu estava organizando os documentos do processo quando ouvi a campainha. Através do visor,
vi meu marido, ou ex-marido, ainda não sabia bem como chamá-lo, parado na varanda com uma expressão que misturava desespero e arrogância. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança. O que você quer, Cássio? Vera, precisamos conversar. Como adultos civilizados. Sua voz tinha aquele tom manipulador que eu conhecia bem, o mesmo que usava quando queria me convencer de algo. Deixe eu entrar, por favor. É sobre o nosso futuro, sobre a Cecília. Hesitei. Parte de mim queria fechar a porta na cara dele e nunca mais vê-lo. Outra parte precisava ouvir o que ele tinha a dizer. Precisava entender como alguém pode fingir amor por 10 anos. Retirei a corrente e abri a porta completamente. Ele entrou como se ainda morasse ali, dirigindo-se automaticamente para o sofá da sala. Mas algo havia mudado na minha perspectiva. Observei seus gestos com olhos diferentes, procurando sinais da falsidade que agora sabia que sempre existiu. Como eu nunca percebi a artificialidade dos seus sorrisos. Vera, eu sei que você está magoada. Ele começou, usando o tom condescendente que costumava me desarmar. Mas você precisa entender que as coisas não são bem como parecem. A Paula me manipulou, me fez acreditar que... Para. Minha voz saiu mais firme do que esperava. Eu vi as mensagens, Cássio. Li cada palavra que vocês trocaram nos últimos 2 anos. Você não foi manipulado. Você planejou tudo junto com ela. Ele mudou de estratégia rapidamente, como sempre fazia quando uma abordagem não funcionava. Tá bem, eu admito que me envolvi com a Paula. Mas foi uma fraqueza, Vera. Você estava sempre cansada do trabalho, sempre reclamando dos problemas. Eu me senti negligenciado. A audácia dele me deixou sem palavras por alguns segundos. Ele estava culpando a mim por ter trabalhado para sustentar nossa família, por ter ficado cansada depois de plantões de 12 horas cuidando de pacientes. Negligenciado? Repeti. Eu trabalhei 8 anos para conseguir estabilidade para nossa família. E você se sentiu negligenciado? Não é só isso, Vera. Você tem que admitir que nosso casamento estava em crise há tempos. Não transávamos mais como antes. Você sempre estava preocupada com dinheiro, sempre estressada. Ele estava reescrevendo nossa história, pintando um quadro onde eu era a esposa negligente e ele a vítima incompreendida. E a solução para nossos problemas matrimoniais era roubar minha indenização trabalhista e fugir do país com minha irmã? Cássio suspirou dramaticamente, como se eu fosse uma criança teimosa que não entendia as complexidades da vida adulta. Vera, você está sendo muito radical. Ninguém ia roubar nada. A Paula tinha planos de investimento reais. Íamos multiplicar esse dinheiro e depois... Depois o quê? Vocês iam voltar do exterior milionários e dividir comigo? Eu ri, mas era uma risada sem humor. Cássio, eu li as mensagens onde vocês riam da minha cara, onde você dizia que eu era uma mãe fracassada e que seria melhor para Cecília crescer longe de mim. Seu rosto mudou quando percebeu que eu sabia de tudo. A máscara de vítima incompreendida caiu, revelando uma frieza que eu nunca havia notado antes. Você não entende, Vera. A Cecília precisa de referências melhores. Você é acomodada, sem ambição. Sempre foi. Acomodada? Minha voz subiu de tom. Eu trabalhei desde os 16 anos. Me formei em enfermagem estudando à noite. Criei nossa filha praticamente sozinha, enquanto você vendia seguros e flertava com minha irmã. Como isso é ser acomodada? Você fez o mínimo, Vera. O básico. Nunca teve visão de futuro. Nunca quis crescer. A Paula é diferente. Ela tem ambição, quer mais da vida. Suas palavras eram como facadas, cada uma escolhida para ferir onde mais doía. Mas algo estranho aconteceu. Em vez de me sentir ferida, como sempre acontecia quando ele me criticava, senti uma clareza fria tomando conta de mim. Pela primeira vez em 10 anos, eu estava vendo Cássio exatamente como ele era. Um homem medíocre que tentava se sentir maior diminuindo a mulher ao seu lado. Sabe de uma coisa, Cássio? Você tem razão. Eu fiz o básico.
O básico foi trabalhar em 3 empregos para pagar nossa casa quando você foi demitido há 5 anos. O básico foi cuidar da Cecília com 40 de febre enquanto você estava em happy hour com os amigos. O básico foi processar meu ex-empregador e conseguir R$ 400.000 que garantiram nosso futuro. Levantei-me do sofá e fiquei de pé diante dele. E você sabe o que mais foi básico? Confiar no meu marido. Acreditar que ele me amava. Isso foi realmente muito básico da minha parte. Cássio percebeu que sua estratégia havia falhado completamente. Tentou uma última cartada. Vera, pensa na Cecília. Ela precisa do pai. Nós podemos superar isso, fazer terapia de casal. A Cecília precisa do pai, concordei. Mas ela precisa de um pai que a ame de verdade, que seja honesto, que seja um exemplo. Não de alguém que planejou abandoná-la para viver com a amante em outro país. Eu amo a Cecília. Você ama tanto que estava disposto a deixá-la sem pai e sem estabilidade financeira. Que estava disposto a causar trauma psicológico numa criança de 7 anos. Minha voz estava calma, mas carregada de uma convicção que eu mesma não sabia que possuía. Isso não é amor, Cássio. Isso é egoísmo puro. Ele tentou se aproximar, estender a mão como sempre fazia quando queria me acalmar. Vera, por favor, não me toque. Recuei instintivamente. Suas mãos são as mesmas que assinaram documentos falsos em meu nome. As mesmas que acariciaram minha irmã enquanto planejavam minha destruição. Não quero que você me toque nunca mais. Foi nesse momento que Cecília apareceu na porta da sala. Ela havia entrado pela porta dos fundos e provavelmente ouviu parte da conversa. Seu rostinho estava sério, mais maduro do que uma criança de 7 anos deveria ser. Papai, ela disse com a voz firme. Você vai embora? Cássio se ajoelhou na altura dela, colocando as mãos nos seus ombros. Não, minha princesa. Papai não vai embora. Papai está aqui para ficar. Cecília o olhou diretamente nos olhos com uma intensidade perturbadora. Mas você queria ir embora. Eu ouvi você falando que ia sumir com o dinheiro da mamãe. O constrangimento no rosto de Cássio foi visível. Ele tentou explicar. Minha filha, você não entendeu direito. Papai estava... Eu entendi, sim. Cecília se soltou dele e veio para o meu lado. Você ia deixar eu e a mamãe sozinhas. Ia fugir com a titia Paula. Ela me olhou e depois olhou para ele novamente. Minha professora disse que quando alguém mente, a gente não pode confiar mais. Você mentiu para mim e para a mamãe. A simplicidade brutal da lógica infantil deixou Cássio sem resposta. Como explicar para uma criança de 7 anos as complexidades morais de uma traição adulta? Como justificar ter planejado abandonar a própria filha? Cecília, ele tentou novamente. Às vezes os adultos cometem erros. Mentir não é erro, papai. É escolha. Minha filha havia acabado de dar uma lição de ética para um homem de 42 anos. Quando eu minto, você me coloca de castigo. Quando você mente, o que acontece? Cássio me olhou como se esperasse que eu interferisse, que amenizasse a situação. Mas não interferi. Cecília merecia suas respostas. Ela havia sido suficientemente madura para nos salvar da traição. Merecia ser tratada com a honestidade que ele nunca me ofereceu. Papai vai ter consequências pelas mentiras, eu disse. Vai ter que ir morar em outro lugar. Vai ter que conversar com policiais. Vai ter que ir ao tribunal. Olhei diretamente para Cássio. E vai ter que aprender a ser um pai melhor se quiser ver a Cecília nos fins de semana. Fins de semana? Ele repetiu, como se a realidade finalmente estivesse afundando. Você perdeu o direito de morar nesta casa quando planejou nos roubar. Perdeu o direito à minha confiança quando mentiu por 2 anos. Mas não perdeu o direito de ser pai da Cecília. Ainda não. Minha voz estava firme, sem hesitação. Mas se você quiser continuar sendo pai dela, vai ter que provar que mudou. Que pode ser honesto. Que pode ser confiável. Cássio olhou para mim como se me visse pela primeira vez. A mulher submissa que sempre cedia aos seus argumentos havia desaparecido. No lugar, estava alguém que ele não reconhecia.
Uma mulher que sabia seu próprio valor. Vera, você não pode fazer isso comigo. Eu não estou fazendo nada com você, Cássio. Você fez isso conosco, com sua filha, comigo, com sua própria família. Fui até a porta e a abri. Agora, por favor, vá embora. Quando você tiver algo construtivo para conversar sobre o futuro da Cecília, pode ligar e marcar uma conversa. Mas por hoje, chega. Ele hesitou por um momento, como se fosse protestar. Mas algo no meu olhar o fez mudar de ideia. Beijou Cecília na cabeça. Ela se deixou beijar, mas não retribuiu o carinho. E caminhou para a porta. Vera, ele disse no batente. Você vai se arrepender disso. Você não consegue cuidar de tudo sozinha. Eu sorri, mas não foi um sorriso gentil. Cássio, eu já cuidava de tudo sozinha há anos. A única diferença é que agora não preciso mais fingir que você está ajudando. Depois que ele saiu, Cecília e eu ficamos abraçadas no sofá por um longo tempo. Mamãe, você estava brava com o papai? Não estava brava, minha filha. Estava decepcionada, mas também estava orgulhosa. Orgulhosa de quê? De nós duas. De termos sido corajosas. De termos falado a verdade. Beijei o topo da sua cabeça. E orgulhosa de ter uma filha tão inteligente que me salvou quando eu não conseguia me salvar sozinha. Naquela noite, enquanto Cecília dormia, olhei ao redor da nossa casa. Era nossa mesmo agora. Não havia mais mentiras nas paredes. Não havia mais segredos nos cantos. Era apenas nossa casa, minha e da Cecília, onde finalmente poderíamos ser quem realmente éramos, sem fingir que estava tudo bem quando não estava. 3 anos se passaram desde aquele dia no banco que mudou nossas vidas para sempre. Enquanto escrevo estas palavras, sentada na varanda da nossa casa própria, observo Cecília brincando no quintal que compramos com minha indenização trabalhista. Aos 10 anos, ela é uma menina segura, feliz e orgulhosa da mãe que tem. Não há mais sombras de traição pairando sobre nós. A casa que escolhemos é simples, mas é nossa. 3 quartos, quintal grande para Cecília brincar, uma cozinha onde fazemos nossos planos e sonhos. Usei parte do dinheiro para dar entrada, parte para decorar com carinho, e o restante está investido em aplicações conservadoras que garantem nossa estabilidade. Não somos ricas, mas somos livres. E essa liberdade vale mais que qualquer quantia em dinheiro. Cássio cumpre religiosamente o pagamento da pensão alimentícia. A Justiça garante isso através de desconto direto em folha de pagamento. Ele vê Cecília quinzenalmente, e posso dizer que se tornou um pai melhor depois que perdeu o direito de ser um marido. As visitas são respeitosas, pontuais, e Cecília volta sempre bem-humorada. Acho que ele finalmente entendeu o valor do que quase perdeu. Paula foi condenada a 3 anos de prisão por tentativa de estelionato e formação de quadrilha. Cumpriu 1 ano e meio e saiu em liberdade condicional. Nunca mais conversamos. Soube por conhecidos em comum que ela conseguiu emprego em outra cidade e está tentando reconstruir a vida. Não sinto raiva. Apenas uma tristeza distante pelo que nossa relação familiar poderia ter sido. Minha mãe me visita todo domingo para almoçar. Ela e Cecília têm uma relação linda, e minha filha finalmente tem a figura materna estável que precisa, enquanto aprende a navegar pelos desafios de crescer. Você está diferente, Vera. Minha mãe disse recentemente. Mais forte, mais decidida. A traição foi horrível, mas acho que te ensinou a valorizar sua própria força. Ela tem razão. Descobrir que consegui sobreviver à maior traição da minha vida me mostrou uma resistência que eu não sabia que possuía. Durante anos, me via como a mulher que precisava de aprovação, que evitava conflitos, que sempre cedia para manter a paz. Hoje sei que sou a mulher que reconstruiu uma vida inteira do 0 aos 34 anos. Profissionalmente, também encontrei meu lugar. Consegui emprego em um hospital público, onde meu trabalho é valorizado e respeitado. Não ganho tanto quanto ganhava na clínica particular, mas trabalho com dignidade, sem pressões para ignorar irregularidades. Meus colegas se tornaram uma segunda família, e Cecília os adora quando aparecem em casa para nossos churrascos de fim de semana.
Cecília se tornou uma criança confiante e articulada. Na escola, é respeitada pelos colegas e amada pelos professores. Quando ela conta para os amigos que salvou a mamãe de bandidos, eu vejo o orgulho em seus olhos. Ela não carrega trauma pelo que aconteceu. Pelo contrário, carrega a certeza de que é capaz de proteger quem ama. Mamãe, ela me disse ontem, você acha que o papai ainda quer roubar nosso dinheiro? Não, minha filha. Acho que ele aprendeu que roubar não compensa. E nós aprendemos a nos proteger melhor. Eu gosto da nossa vida agora, ela disse me abraçando. É mais tranquila. Não tem mais discussões, não tem mais segredos. Ela tem razão. Nossa casa é um lugar de paz. Não há mais conversas sussurradas, não há mais olhares estranhos, não há mais intuições que preciso ignorar para manter uma falsa harmonia. Cecília pode ser criança sem carregar segredos de adultos nos ombros. Às vezes, quando estou sozinha à noite depois que ela dorme, reflito sobre tudo o que aconteceu. A traição foi devastadora, mas também foi libertadora. Por 10 anos, vivi tentando ser a esposa perfeita de um homem que não me amava verdadeiramente. Trabalhava, cuidava da casa, criava nossa filha e ainda me sentia inadequada, porque Cássio sempre encontrava algo para criticar. Hoje entendo que o problema nunca foi comigo. Eu era uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa profissional. O problema era viver tentando agradar alguém que não tinha capacidade de me valorizar. Cássio não me traiu porque eu não era suficiente. Ele me traiu porque ele não era suficiente. A solidão inicial foi desafiadora. Depois de 10 anos dividindo responsabilidades, tomar todas as decisões sozinha parecia assustador. Mas descobri que sempre tomei as decisões importantes mesmo quando estava casada. Cássio apenas dava opiniões e críticas. Quem realmente decidia sobre a escola de Cecília, médicos, mudanças de emprego, sempre fui eu. Cecília me ajudou muito nessa transição. Mamãe, a gente não precisa de mais ninguém, ela disse nos primeiros meses. A gente se cuida uma da outra. E é exatamente isso que fazemos. Somos uma equipe de 2 pessoas que se protegem, se apoiam e se amam incondicionalmente. Financeiramente, nossa vida é estável e planejada. O dinheiro da indenização foi investido com cautela, seguindo sempre orientação de profissionais qualificados. Tenho reserva de emergência, plano de previdência e até mesmo economias para a faculdade de Cecília. Ironicamente, consegui fazer com o dinheiro exatamente o que Cássio dizia que íamos fazer juntos: garantir nosso futuro. Recentemente, Cecília perguntou se eu pretendia me casar novamente. Não sei, minha filha. Se aparecer alguém especial, talvez. Mas só se for alguém que nos ame de verdade, que seja honesto, que trate você bem. Ela pensou por um momento e disse: então pode ser que demore, né, mamãe? Pessoas boas são difíceis de achar. A sabedoria dela me impressiona. Aos 10 anos, Cecília já entende que relacionamentos devem ser baseados em respeito mútuo, honestidade e cuidado genuíno. Espero que, quando ela crescer, nunca aceite menos do que merece de um parceiro. Quanto a mim, estou aprendendo a me relacionar comigo mesma de forma saudável. Durante anos, minha autoestima dependia da aprovação de Cássio. Se ele elogiava minha comida, eu me sentia uma boa dona de casa. Se ele criticava meu cansaço após um plantão de 12 horas, eu me sentia uma esposa negligente. Hoje, minha autoestima vem das minhas próprias conquistas e da pessoa que escolho ser todos os dias. Faço terapia 1 vez por semana. No início, achei que era um luxo desnecessário, mas descobri que cuidar da saúde mental é tão importante quanto cuidar do corpo. Minha psicóloga me ajudou a entender que não fui ingênua por confiar no meu marido e na minha irmã. Fui humana. Confiar nas pessoas que amamos é natural e saudável. O problema não estava na minha confiança, mas na falta de caráter deles. Vera, ela me disse numa sessão recente, você salvou sua filha e a si mesma. Muitas mulheres em situações similares acabam perdendo tudo porque não têm a coragem de enfrentar a realidade. Você enfrentou. Enfrentei mesmo.
E continuo enfrentando cada dia os desafios de ser mãe solo, profissional, dona de casa e todas as outras funções que preciso desempenhar. Mas agora faço isso por escolha, não por obrigação. Cada decisão que tomo é minha. Cada conquista é resultado do meu esforço. Cada erro é uma oportunidade de aprender. Cecília está terminando o 4º ano com notas excelentes. Ela fala que quer ser advogada quando crescer, para proteger outras pessoas como você me protegeu, mamãe. Às vezes rio da inversão. Ela me protegeu quando eu precisava, mas na perspectiva dela, eu é que a protegi ao reconstruir nossas vidas. Nossos fins de semana são preciosos. Saímos para parques, cinema, shopping, ou simplesmente ficamos em casa vendo filmes e fazendo pipoca. Cecília tem amigos na vizinhança, mas sempre prefere passar tempo comigo. Você é mais divertida que as outras mães, ela diz. Acho que é porque finalmente posso ser eu mesma, sem fingir que está tudo bem quando não está. A relação com minha família mudou profundamente. Minha mãe se tornou mais presente e participativa. Ela entendeu que preciso de apoio, não de julgamento. Meus primos e tios, que no início ficaram divididos entre eu e Paula, gradualmente entenderam a dimensão da traição e voltaram a me incluir nas reuniões familiares. Paula continua sendo um assunto que evitamos. Ninguém fala dela, ninguém pergunta sobre ela. É como se ela tivesse se apagado da nossa história familiar. Talvez um dia isso mude, talvez não. Por enquanto, preciso proteger minha paz mental e focar no que constrói, não no que destrói. O processo judicial contra Cássio e Paula está finalmente encerrado. Além da prisão de Paula, eles foram condenados a pagar indenização por danos morais. O valor não é alto, mas é simbólico. A justiça reconheceu que sofri danos emocionais pela traição conjugal e familiar. É uma validação importante de que minha dor foi real e reconhecida pela sociedade. Profissionalmente, estou pensando em fazer uma especialização em enfermagem pediátrica. Sempre me identifiquei com crianças, e depois de tudo que vivi com Cecília, entendo ainda mais a importância de proteger os pequenos. O hospital onde trabalho oferece bolsas de estudo, e minha chefe me encorajou a tentar. Vera, ela disse, você tem uma sensibilidade especial com as crianças. Elas confiam em você imediatamente. Acho que é porque aprendi com Cecília que crianças precisam ser ouvidas, levadas a sério, protegidas. Elas têm uma percepção do mundo que nós, adultos, muitas vezes ignoramos por arrogância. Financeiramente, nossa situação é confortável. Não somos ricas, mas temos tudo o que precisamos e um pouco mais. Cecília estuda em uma escola particular pequena, mas excelente. Temos plano de saúde, fazemos viagens curtas nas férias. O importante é que nosso dinheiro é nosso, conquistado honestamente, investido com responsabilidade. Às vezes me pergunto como seria nossa vida se Cecília não tivesse gritado no banco naquele dia. Provavelmente estaríamos destruídas financeira e emocionalmente. Cássio e Paula estariam vivendo na Argentina com meu dinheiro, rindo da minha ingenuidade, enquanto eu tentaria reconstruir a vida do zero aos 34 anos, sem recursos e com uma filha para criar. Mas Cecília gritou. Minha pequena salvadora de 7 anos encontrou coragem para proteger nossa família quando eu não conseguia me proteger sozinha. E isso mudou tudo. Não apenas nos salvou do golpe financeiro, mas me mostrou que o amor verdadeiro existe, que a proteção vem dos lugares mais inesperados, que coragem não depende da idade. Hoje, quando vejo Cecília brincando no quintal da nossa casa, sorrindo sem preocupações, correndo atrás de borboletas, eu sussurro para mim mesma. Às vezes, os anjos têm 10 anos e sabem exatamente quando falar. Ela não apenas salvou nosso futuro financeiro. Ela me ensinou que proteção vem do amor verdadeiro, que intuição infantil às vezes é mais confiável que lógica adulta, que coragem é fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Aos 10 anos, minha filha já é uma pessoa íntegra, corajosa e amorosa. E eu, aos 37 anos, finalmente aprendi a valorizar minha própria força, a confiar na minha intuição,
a não aceitar menos do que mereço. Aprendi que recomeçar não é falhar. É ter coragem de construir algo melhor. Nossa história não terminou com a traição que descobrimos naquele banco. Nossa história começou naquele dia, quando duas mulheres, uma de 7 e outra de 34 anos, decidiram que mereciam mais que mentiras e falsidade. Decidiram construir uma vida baseada em amor verdadeiro, honestidade e respeito mútuo. E essa história continua sendo escrita todos os dias, na nossa casa que é realmente nossa, nos nossos planos que são realmente nossos, no nosso amor que é genuíno e inquebrantável.